Boa noite, bom dia, boa tarde para você que está escutando esse podcast hoje, mais um episódio do Rede Vértice. E hoje a gente vai falar de um tema muito presente no debate público constante, que está sendo discutido inclusive no Congresso Nacional: desinformação e fake news. Estamos aqui hoje, eu, Francine Galper, Eric Balbinos. Boa noite, Eric. Boa noite, Fran. Boa noite, André. E o André. Boa noite, André Valeriano. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui com vocês e bora lá. Vamos falar então de desinformação. A eleição de 2018 foi muito marcada pelo uso de disparos de WhatsApp, notícias falsas, entre outras coisas, disseminação de desinformação pelas redes sociais, pelo YouTube, por todas as plataformas. Tanto foi discutido, tanto virou um problema para a democracia, que hoje o Congresso Nacional está discutindo uma lei para regulamentar as plataformas, para tentar combater as fake news, mas também tem quem diga que esse projeto de lei pode se tornar numa forma de controle de censura. Então, vamos falar um pouquinho sobre a situação do uso das fake news na política, tanto na política do Brasil quanto em outras democracias mundo afora. Quem quer começar? Eric? Bom, essa questão ela diz respeito à mudança do mundo, né? Afinal de contas, agora as redes sociais fazem parte dos recursos, das ferramentas utilizadas pelos agentes políticos. As redes sociais, em primeiro momento, elas alargaram os limites do debate, né? E se tornaram, em um primeiro momento, um território a mais, porém não pacificado, uma terra sem lei. Então, a partir daí, você tem desde a utilização espúria de algumas ferramentas, como você mencionou aí os disparos de WhatsApp, e também temos questões como a Cambridge Analytica nos Estados Unidos, em que, por meio de dados, de algoritmos, os agentes da campanha do Donald Trump conseguiram direcionar publicidade e foram muito bem sucedidos. Porém, isso teve um custo para a democracia dos Estados Unidos e tem um custo depois para as liberdades, uma vez que você é obrigado, né, os legisladores se voltam a este assunto regulamentando, propondo normas, e isso, por vezes, esbarra no direito do cidadão que utiliza essas plataformas. O que fica para nós é que o tema é espinhoso, porque, afinal de contas, todos nós estamos aprendendo ainda a lidar com as redes sociais, né? Eu digo mais também, isso não é só custoso também só para a democracia, né? Isso também foi custoso para as próprias empresas, para as próprias plataformas de redes sociais. O Mark Zuckerberg, que é o dono do Facebook, teve que prestar esclarecimentos para o Congresso americano sobre o vazamento de dados por conta desse caso da Cambridge Analytica, que, por consequência das ações da Cambridge Analytica, que era uma plataforma do Steve Bannon, que é um extremista de direita, que era o estrategista da campanha do Donald Trump, que nem o próprio Donald Trump aguentou, ele o demitiu depois, e que também influencia pessoas do governo Bolsonaro, dentre eles, ele é um influenciador do filho do presidente Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, tanto é que ele já tirou foto com o Steve Bannon, o guru da Virgínia, o Olavo de Carvalho, também já se encontrou com o Steve Bannon, e por conta das ações do Steve Bannon, o próprio Facebook teve que ficar caro com esse vazamento, com conta dessa utilização de dados para fazer mapeamento e direcionamento de conteúdo político para pessoas durante as eleições, né, e conteúdo falso, sobretudo. Então, houve um custo para o próprio Facebook também ter que prestar. Houve uma perda também de receita por parte do Facebook por conta desse vazamento. O Facebook foi prejudicado por causa disso. Mas também esse movimento de fake news, ele não é um movimento isolado, é um movimento internacional, sim. Existem redes de fake news mundiais que operam em lucro com a publicação de notícias falsas. A gente consegue ver isso muito bem desde as eleições de 2016 nos Estados Unidos, onde
tínhamos material informativo que era publicado, por exemplo, na Macedônia, e que era enviado para os Estados Unidos, onde era publicado, onde era viralizado nos Estados Unidos. Então, você percebe que essa rede de fake news é uma rede muito bem organizada, é uma rede internacional, que lucra muito com base em publicidade, com base nas ferramentas de monetização das plataformas de redes sociais, plataformas digitais. É um problema que ainda assim a gente vai ter que lidar por muito tempo, mas já está começando a surgir soluções, né, algumas alternativas para tentar pelo menos minimizar esses efeitos que as fake news também estão causando, né? Entre caso, tem as propostas de leis e também ações da própria sociedade civil contra isso, mas também há situações também que essas próprias medidas e soluções também são um pouco questionáveis, que nós devemos também olhar com bastante cuidado e cautela. Vocês falaram da Cambridge Analytica, e eu queria falar para quem está ouvindo a gente, tem um documentário no Netflix muito legal chamado Privacidade Hackeada, que conta todo o escândalo da Cambridge Analytica, com depoimentos de pessoas que trabalharam lá, como que foi, eles explicam todo o vazamento, como que os dados foram utilizados, não foram recolhidos do Facebook, utilizados para manipular ali o algoritmo. Então é bem legal para quem quiser aprofundar no assunto, assistir o documentário, é um documentário original do Netflix. Então, o que está surgindo como iniciativa da sociedade civil organizada, e é bem legal que a gente comente sobre, são iniciativas como o Sleep Giant, né, que são organizações que estão agindo sem fins lucrativos, estão agindo pela internet. O Sleep Giant, no caso, surgiu como um perfil, né, surgiu nos Estados Unidos, se espalhou para outros países, e aqui no Brasil já está conseguindo algumas coisas, como desmonetizar alguns sites, né, sites que são acusados de desinformação, de fake news, sites que são ligados ao Olavo de Carvalho também. O próprio Olavo de Carvalho não vai mais poder utilizar o PayPal por causa de denúncias do Sleep Giant, né? E esse pessoal bolsonarista está muito incomodado com essa iniciativa, né? E a tendência é que outras apareçam no mesmo sentido, porque ataca o que realmente pega nessas pessoas, que é o dinheiro. A gente não pode esquecer que essa indústria de desinformação também movimenta muito dinheiro, né? Dinheiro de publicidade na internet. Tem muita gente sobrevivendo disso. Então, eles vão bem no ponto, né? No ponto onde eles conseguem interromper o fluxo de criação de notícias falsas. O que vocês acham sobre essas iniciativas? Não só isso também, não foi só o PayPal também não. Os próprios sites Olavete, que é o Brasil Sem Medo, site do Olavo de Carvalho, também perdeu a monetização, né? Perdeu os anúncios que tinham por conta de ações como o do próprio Sleep Giant. No caso, a iniciativa como o Sleep Giant são importantes, sobretudo em meio à ineficiência das próprias plataformas digitais, o próprio Facebook, entre outros, de conseguirem removerem ou pelo menos minimizar os impactos que esse tipo de ações causam. A gente vê constantemente usuários das suas próprias redes sociais, entre outros, infringir suas próprias regras do YouTube, do Facebook, dentro das redes sociais. A gente vê isso constantemente e as próprias plataformas poucas ações tomam, né? Quando não tomam, no caso, né? Então, nesse caso, por conta desse vácuo de ordem, iniciativas como essa são necessárias, sobretudo para escancarar o que está acontecendo nessas redes sociais e obrigar as plataformas, as autoridades e os meios necessários para que esse tipo de gente, esse tipo de conteúdo seja removido ou minimizado o seu impacto o mais rápido possível. Então, iniciativas como Sleep Giant são totalmente bem-vindas, né, nesse contexto de desinformação em massa, principalmente agora, onde a gente está no meio de uma pandemia, sobretudo, e conteúdos também que tentem minimizar ou tentar dizer que a pandemia não é sério, são graves, e isso tem aparecido com muita volumosidade. Então,
iniciativas como essa são necessárias e devem ser, sim, incentivadas, né? A sociedade civil tem que se organizar, é claro que não depende só dela, mas ela tem que se organizar também para também combater esse tipo de desinformação em meio ao caso de as próprias plataformas ou das próprias autoridades não tomarem as medidas mais cabíveis com relação a isso. Exato. Nesta linha que o André coloca da mobilização da sociedade civil, tem alguns pontos aí. Foi dito por eles, narrativa, óbvio, não se sustenta perante os fatos, mas foi muito dito que a iniciativa do Sleep Giant era uma ação de censura. Não é censura. Ali é basicamente um ato legítimo, libertário, até uma noção muito liberal do que é a mobilização de cidadãos. Ali ninguém pede que se prenda blogueiros, youtubers, etc. Mas sim que as empresas, como partícipes do debate, né, como a atuação empresarial não se restringe ao lucro, atividade comercial, mas também ao papel social que desempenha na sociedade, né, na nação, no país, no Estado, o que se pede é que elas considerem a sua atuação cidadã e não financiem, ainda que indiretamente, estes veículos e estas ideias. O perigo está aí. O que nós não podemos fazer é cair na provocação feita por eles, uma chantagem emocional, de que estas mobilizações, estes atos, são autoritários. Por quê? Pelo simples fato de que o discurso que eles apresentam, ele ofende os princípios que norteiam a democracia e, em última instância, podem provocar a sua morte. Mal comparando, eu vi um vídeo agora do Meteoro falando sobre espécies invasoras em outros biomas, né? Então, você tem na natureza a ação predatória de um indivíduo que chega ali em determinado meio e, de repente, ele coloca em risco toda a cadeia alimentar daquele meio, né? Ele provoca danos irreversíveis. Assim é o discurso bolsolavista. Tudo bem que o nosso ambiente democrático já estava em colapso, porém, quando este novo agente chega municiado de teses conspiratórias, de linguajar truculento e até mesmo de novas teorias racistas, novas teorias supremacistas, nós temos um desarranjo no ambiente, tanto que vocês podem notar que as forças tradicionais não sabem lidar com isso, porque é o discurso do miliciano aliado com o discurso nacionalista, extremista de direita, com supremacismo branco, vaporwave, fashwave. Isso tudo causa uma confusão. Para que esta confusão seja devidamente combatida, é necessário entender que algumas visões... Primeiro, que o direito à liberdade de expressão não é absoluto, pelo menos na nossa Constituição. Segundo, certos discursos são perigosos, devem ser combatidos. Colocam em risco, por exemplo, a segurança nacional. Alguns discursos colocam em risco a unidade da federação, a saúde pública, a segurança pública. Imagine quantos incidentes, se formos aqui computar, quantos incidentes provocados por indivíduos seguidores dessas teorias que depois se insurgiram contra agentes de segurança. Tivemos dois, o desembargador e o casal de engenheiros no Rio de Janeiro, que, rejeitando o uso de máscaras, enfrentaram autoridades. Ali ainda pode-se dizer que foi um discurso pacífico, mas isso pode sim escalar para uma violência maior. E de quem será a culpa? Então é necessário fazer isso sim, é necessário cortar
o financiamento, porque um dos fatores que torna interessante a adesão ao bolsonarismo é exatamente a possibilidade de ganhos financeiros. Muitos youtubers passaram a defender o governo Bolsonaro porque viram ali uma mina de ouro. Não há, às vezes, nem sempre há cooptação por meio de cargos em gabinetes, como nós temos já um pelotão de blogueiros de crachá, mas também é um bom negócio você defender o governo, porque, primeiro, você tem uma audiência cativa. Segundo, ele te promove nas redes sociais. Terceiro, o lucro é certo. Agora, nesse episódio que a Fran cita do Sleep Giant, nós tivemos um incidente envolvendo o Banco do Brasil, que foi identificado como um dos que direcionava publicidade para aquela categoria de veículos, né, de canais, e o Banco do Brasil, em um primeiro momento, sinalizou a suspensão e, de repente, foi obrigado a voltar com o financiamento por pressão do Carlos Bolsonaro. Mas isso não é de todo ruim, porque a sociedade está vendo esta movimentação. E isso terá um custo político, pode não ser agora, mas será registrado, será computado de alguma forma. Não sai de graça, há um desgaste ali. Então é necessário chamar para as cabeças e lembrar aqui, só para não estender mais, do Karl Popper, né, que ele diz que discursos que atentam contra a saúde do debate público, contra a democracia, não devem ser tolerados. É a mesma coisa de você dizer que deve acolher um assassino na sua casa, porque senão você não será um bom homem, não será caridoso, não será um bom cristão. São coisas diferentes. Você sabe que aquilo pode te fazer mal aos outros que compartilham o espaço com você, não é necessário que você abra a porta para esse tipo de discurso. E muito bem você fala sobre isso. Existe um ponto também importante que tem que ser ressaltado sobre o comportamento dessa rede de difamadores e que façam discurso de ódio, sim, propagam desinformação. Essa rede ela tem um objetivo primordial de tentar descredibilizar todo o trabalho convencional de pessoas importantes do debate público, de jornalistas, da imprensa em si, porque a imprensa é um competidor dessas pessoas, né? Por mais que esse público esse pessoal tenha um público cativo, ainda assim esse público também tem influência também da imprensa e dentre outros veículos. Então, o papel primordial desse grupo é tentar, primeiro, atacar um dos pilares fundamentais da democracia, que é a imprensa livre. Você atacando a imprensa, atacando o trabalho dos jornalistas, intimidando eles, já é um passo à frente para você conseguir ocupar esse espaço que antes era de propagador de informação, que era do jornalista, e a partir disso você começar a vomitar suas teses conspiratórias, vomitar as suas ideologias, vomitar toda aquela verborreia político-ideológica, para que assim você consiga favorecer o seu lado, você também ganhe dinheiro com relação a isso, e também você favoreça aqueles que você quer favorecer, no caso o seu grupo político que você está do lado. Então, entenda que o trabalho de desacreditar o jornalismo, o profissional de jornalismo sério, ele tem método, ele tem uma justificativa para isso, né? E o nosso papel como jornalista, como comunicador, como sociedade civil, é também dar apoio ao trabalho sério do jornalismo, ao trabalho compromissado do jornalismo, de verdade. Não esses blogueiros que se dizem jornalistas, mas a gente sabe que não são jornalistas. A gente vai dizer que Alan dos Santos é jornalista, como eu já vi rede de rádio falando sobre isso. A gente vai falar que gente como Alan dos Santos, dentre outros, Bernardo Kiss, são jornalistas, porque eles não são jornalistas. Eles são blogueiros. São blogueiros que difamam, atacam pessoas gratuitamente por conta de questões político-ideológicas. Essas pessoas vivem de assassinar reputações. Não nos esqueçamos das tentativas desse pessoal de tentar atacar jornalistas. Eu posso dar o caso da Constança Rezende, onde o site do senhor Alan dos Santos, o Terça Livre, publicou aspas falsas de um áudio, um suposto áudio dela, dizendo que ela queria ferrar o Flávio Bolsonaro, né, para prejudicar o presidente, sendo que ela não disse isso em nenhum momento. Colocaram aspas falsas e depois
Depois foi vista a falsidade, remover as aspas e mudar o título da matéria que eles colocaram no site. Então, a gente consegue ver que há um método, sim. Esse pessoal publica desinformação, esse pessoal age intencionalmente para tentar subverter um dos pilares fundamentais da democracia, que é o trabalho da imprensa. Então a gente tem que sim apoiar a imprensa. É óbvio que a imprensa comete erros, a imprensa erra, como os profissionais de imprensa erram, porque são pessoas, são humanos, mas o trabalho da imprensa é um trabalho qualificado e merece ter sim um apoio. Do contrário, a gente fica à mercê de gente inescrupulosa, gente que mente, que tem como mentira a sua profissão, que é gente como Alan dos Santos e Bernardo Kister, e que hoje não podem mais se comunicar como se comunicavam antes, já por medidas judiciais e também por perda de monetização que eles estão tendo agora. Mas, de toda forma, é importante sim a gente ficar atento com esse tipo de situação, a gente tem que apoiar trabalhos sérios, trabalho de jornalismo sério, a gente não pode ficar à mercê desse tipo de gente. Esses números que vocês citaram, vale lembrar que estão todos sendo investigados, tanto na CPMI das fake news, quanto no inquérito do Supremo Tribunal Federal, né? E o Bernardo é investigado, o Alan dos Santos foi, né, depor na CPMI das fake news, mentiu lá, coisas assim absurdas também. Soltou uma mentira de uma matéria sobre que o Cuba estaria recebendo armas nucleares. Sim. E citou uma matéria da Veja que não diz nada sobre isso. O cara conseguiu mentir na própria CPMI das fake news. E ninguém contestou isso na hora, né, que é uma pena. Sim, e isso mostra, acho legal a gente falar um pouco da CPMI das fake news. Antes da gente falar dela propriamente dito, eu só queria aproveitar para fazer um gancho com o que o Eric disse, dessa questão dessas pessoas, né, que estão organizadas estão usando a máquina estatal contra o Estado, né? Existem alguns discursos que não devem ser permitidos, existem algumas condutas que não devem ser toleradas. Eu acredito que talvez seja a primeira vez que a gente tem na política brasileira, de uma forma tão explícita, pessoas que estão ocupando cargos muito importantes apenas para exercer uma função de militância e não só isso para atrapalhar o debate público, né? Nós temos deputados, nós temos assessores, né, assessores especiais do presidente da República, que fazem parte da seita do Olavo de Carvalho e usam todos os recursos que eles têm enquanto ocupam esses cargos para agir contra a democracia, né? Para disseminar ideias que pregam golpes, para incentivar racismo, para incentivar misoginia e tantas outras coisas. E essas pessoas também estão ali compondo o que a CPMI revelou e chamou de gabinete do ódio, né? Então a gente já até falou sobre isso em outros podcasts, que existem pessoas que estão ocupando cargos somente para trabalhar nisso, em produção de notícia falsa, de desinformação. Então, eu acho legal a gente ressaltar também que as fake news, elas não acontecem somente através de notícias. Quando a gente fala de fake news, a gente acaba imaginando mais blogs e vídeos e coisas assim. E às vezes até um áudio, né? Um áudio feito no WhatsApp, eu já vi isso acontecer até com pessoas próximas, assim, que são de origem mais humilde, que não acompanham o debate público e às vezes recebem um áudio de uma pessoa aleatória se identificando, falando que está acontecendo tal coisa, que existe um grande complô contra o presidente. Uma vez eu presenciei o caso de um áudio que não souberam me dizer qual era a origem daquele áudio, mas um áudio de um apoiador do presidente defendendo o Ricardo Salles, na época que estavam acontecendo as queimadas na Amazônia, dizendo que aquilo lá era feito por ONG, que as ONGs estavam colocando fogo na Amazônia. As ONGs ambientais estariam incendiando a Amazônia de propósito, né? Porque existe uma grande intenção, um complô mundial, uma coisa a gente cai naquelas conspirações, coisa de Foro de São Paulo, e aí já começa aquele monte de terraplanismo que está pairando aí no debate público. Então, as fake news, elas acontecem de várias formas, né? E existem grupos organizados para produzir essa desinformação e muitas dessas pessoas estão ocupando cargos importantes dentro do governo. E a CPMI, ela estava aí, de alguma forma, revelando isso e apontando alguns desses agentes.
Vocês têm alguma coisa para falar sobre a CPMI? Ela também é bem polêmica, né? Tem gente que diz que pode também se transformar numa forma de controle do debate, de controle das plataformas. Tem gente que acha que a CPMI não vai virar em nada também, que é puro circo. Eu cheguei a assistir alguns depoimentos, inclusive o do Alan, né, que a gente citou que ele mentiu lá. Outras pessoas que participaram, e realmente, assim, a impressão que dá é que nem os deputados sabem direito o que é que eles estão fazendo ali, pouquíssimos preparados, eles não entendem como que é a dinâmica das redes sociais, como que esses grupos atuam, e nem as pessoas que estão indo lá na condição de intimados para depor, porque são investigados, parecem que estão preocupados, né? Você vê que eles vão lá e debocham na cara dos deputados e ainda usam isso para fazer lacração nas redes sociais, né? Então, realmente, não dá para saber o que é que vai sair dessa CPMI. Olha, eu vejo mais como uma promoção dos próprios intimados do que uma maneira de tentar entender a situação das fake news no Brasil, sobretudo, porque, como você mesmo bem disse, a maioria esmagadora dos parlamentares não sabe como funciona a dinâmica da internet, das ferramentas digitais, não sabe como é que funcionam as redes sociais, como funciona a forma de financiamento na internet. Então, isso é totalmente prejudicial por conta que, por conta de você intimar esse tipo de pessoas, as pessoas sabem como se defender, as pessoas que são intimadas, como Alan dos Santos, entre outros, elas sabem muito bem como funciona o ambiente da internet, sabem operar por lá e conseguem muito bem, através de discurso, conseguir se defender perante as acusações que são cometidas. No caso, a CPMI da fake news acabou virando muito mais um show de baixaria com determinadas situações, onde um dos acusados acabou atacando uma jornalista, que foi a Patrícia Campos Melo, com uma acusação totalmente machista e misógina. Esse tipo de situação acaba contribuindo muito mais para você assediar pessoas, jornalistas, você assediar as próprias pessoas que estão reportando, do que necessariamente tentar intimar e entender a situação, ou até mesmo punir os demais propagadores de fake news. Bom, André, tudo isso que foi dito é válido, mas, sobretudo, me chamou a atenção, além da notória incapacidade dos legisladores, a forma como a nossa tradição autoritária também se manifesta, mesmo quando se pretende fazer algo útil para a sociedade. Porque você repara que alguns ali, isso já por conta da CPI, surgiu a proposta de lei, né, das fake news, e ali se propôs, por exemplo, criar dificuldades, embaraços para que os brasileiros utilizassem serviços nas redes sociais. E saiu de tudo ali, exatamente porque se vê a liberdade como algo perigoso por si. Não há muito no Brasil a percepção de que é possível exercer liberdade com responsabilidade. É sempre meia liberdade ou liberdade tutelada, né? Quando, na verdade, seria bem possível enquadrar crimes praticados no ambiente virtual com conceitos já estabelecidos na legislação para crimes semelhantes, digamos aqui no ambiente presencial, seria esse o termo, né? A Frank pode me corrigir, mas no caso de, por exemplo, falsidade ideológica, isso é simples. Você já tem esse crime caracterizado, é só levá-lo, estabelecer um paralelo no ambiente virtual. Esses dias não, tem coisa de um mês, uma conhecida, e não é uma conhecida muito humilde, é uma pessoa que passou por uma das universidades mais conceituadas do país, porém ela é seguidora da seita política do Olavo de Carvalho. E ela confidenciou aos meus pais que estavam enterrando caixões com pedras. E ela recebeu essa informação, obviamente, pelo WhatsApp, por grupos que ela frequenta. Em nenhum momento essa pessoa questiona aquilo que recebe. Então, seria necessário
nestes casos, a polícia, que assim como aquele site, a agência Aos Fatos, mas também aquele boatos.org, que estabelece uma genealogia das mentiras e chega no primeiro propagador delas, seria necessário fazer algo nesse sentido e responsabilizar aquele que foi o autor da manipulação. Óbvio que quando se trata de WhatsApp, fica mais difícil, porque você não tem como fazer este rastreio, né? Agora, que seria necessário fazer isso, responsabilizar o autor, e não necessariamente a pessoa que compartilhou depois, como alguns parlamentares aventaram, porque aí você já chega numa seara difícil, né? Porque imagina você punir a senhorinha ali, a avó que compartilhou uma notícia. Ela compartilhou. Ela não foi a mentora intelectual, a arquiteta do embuste, né? E o pessoal do CPI das fake news perdeu um pouco esta dimensão das coisas. Tanto que tomaram um baile do Aluno Santos. Então, o Eric levantou uma questão interessante, que é a responsabilização do agente correto, né? Muitos críticos da PL das fake news e da CPM das fake news apontam justamente isso, que são soluções ineficazes no sentido que são muito mais focadas em cobrar das plataformas que elas vigiem mais, né, as pessoas que utilizam a plataforma, tenta responsabilizar pessoas que transmitem a mensagem, mas que, na verdade, são vítimas da desinformação, e não necessariamente quem deu origem àquela desinformação, né? Então, essa é uma falha que é apontada, porque... E quando a gente entra nessa área, daí realmente parece que não tem para que existir uma legislação específica para tentar enquadrar fake news, porque, na verdade, esses crimes já estariam tipificados, né? Uma pessoa que inventa uma notícia para difamar, assassinar a reputação de alguém, ela está incorrendo em crimes que já estão tipificados no Código Penal, né? Difamação, injúria, calúnia. Então, é muito mais uma questão de você tentar identificar os responsáveis, né? Buscar maneiras de identificar e aí sim trocar com essas plataformas, né? Uma maneira para que seja mais difícil que essas pessoas utilizem robôs e contas inautênticas, isso aí acontece, né? E vai contra. Só que aí também tem essa questão, isso já é contra as diretrizes das plataformas, né? Então, de que maneira poderia ser mais restrito sem infringir daí a liberdade das pessoas nas redes sociais? Então, isso é muito apontado, né? Alguns especialistas, pessoas da USP, que participam de laboratórios de monitoramento de rede, estão apontando justamente isso, que no caso da PL das fake news, que já foi aprovada no Senado e agora foi para a Câmara, não há nenhuma maneira de prevenir para que essa lei depois não seja instrumentalizada por governos, né, para tentar enquadrar opositores ou perseguir de alguma maneira ou tentar limitar, controlar o que é falado nas redes sociais. Porque, no final das contas, o que eles pedem é que exista mais vigilância, né, tanto de tudo que é publicado nas redes. Então, de qualquer maneira, a gente ainda não sabe quem é o responsável que enviou aquele áudio dizendo mentiras e caiu lá na Dona Mariazinha, que a Dona Mariazinha repassou. O que eles vão acabar fazendo é punindo a Dona Mariazinha por ter repassado, e ela, no final das contas, é só uma vítima da desinformação, né? Ela não deveria ser responsabilizada, porque daí cai numa questão muito difícil, que é a linha tênue ali de saber se aquela pessoa fez aquilo porque ela
está incorrendo numa ignorância política, não no sentido ruim, mas no sentido mesmo de não ter todas as informações e às vezes não ter tido acesso a estudo, sabe? Tem todas essas questões. E como vai diferenciar isso das pessoas que estão disparando de maneira maliciosa, né? Então, o que esses especialistas apontam é que seria mais interessante pensar nas condutas que devem ser coibidas, né? E não em responsabilizar depois pessoas que simplesmente repassaram mensagens nas redes sociais. Então, essa é uma discussão complexa, até que a gente poderia trazer especialistas do direito para debater mais para frente, porque a gente também não domina 100% essas questões técnicas, né? De o que seria mais interessante, o que já está tipificado, o que é que eles precisam tipificar. Tipificar no sentido de escrever a lei. Porque se a gente para analisar ponto a ponto, todas essas condutas, né, todos esses comportamentos já estão previstos em lei. Você não pode difamar, você não pode injuriar, você não pode incentivar violência. Então, essas coisas já estão tipificadas. Então, no final das contas, a gente precisa de uma pele das fake news exatamente para quê? O que é que a gente quer? O que nós queremos? Se você vê os partidos que estão votando a favor da PL, no Senado, por exemplo, a maioria da esquerda votou a favor da PL e a maioria da direita votou contra. Não porque um lado defende mais a liberdade de expressão e o outro está apontando que é censura, não sei o quê. Mas, se você olhar bem, são interesses políticos também de questões eleitorais, né? A esquerda se sentiu prejudicada nas eleições de 2018, então busca, de alguma maneira, evitar que aconteça essa desinformação em excesso, porque sempre aconteceu desinformação, né, em campanhas eleitorais, mas em 2018 foi em excesso. E a direita vê nessa PL também empecilhos para continuar a gerir essa máquina de desinformação, principalmente ali os que são ligados ao bolsonarismo. Então é muito difícil, é uma discussão muito difícil quando a gente cai no âmbito jurídico, né? Qual é a necessidade, de fato, a eficácia da criação de uma lei sobre desinformação? Parece que iniciativas como o Sleep Giant tende a ser mais eficiente do que uma legislação que vai só repetir normas que já estão tipificadas em lei. Tipo assim, no final das contas, é mais uma lei tentando enquadrar crimes que já estão tipificados em outras leis e Exato. deveriam estar sendo aplicados. Tipo, a gente não precisa de mais uma lei para dizer que é errado você difamar as pessoas. Isso aí já é crime. O que a gente precisa é de meios de localizar os responsáveis pela criação e quais são os interesses por trás disso. O que me parece mais grave é que existe esse, no caso, o gabinete do ódio, né? Quando a gente fala o gabinete do ódio, não é um gabinete em si, mas são pessoas organizadas que estão dentro de partidos e dentro do governo, e às vezes não estão dentro, às vezes eles fazem parte de outra, estão em outra casta, né? Como no caso, essas pessoas como o Alan dos Santos, o Bernardo Kister, pessoas que trabalham como influencers, mas também participam ali do mesmo grupo de interesse. Então, para mim, parece que iniciativas como o Sleep Giant, que desmonta a maneira como eles se organizam financeiramente, aí sim fica difícil eles continuarem trabalhando, é mais interessante do que uma legislação. E, do outro lado, a CPMI das fake news e o inquérito do STF devem focar nessas pessoas que estão dentro, né, utilizando a máquina pública para atuar contra o Estado Democrático de Direito. Não, você abordou um ponto aí, e nós temos alguns exemplos. Um deles foi uma notícia que surgiu anteontem, muito espalhada por setores bolsonaristas, de que a França teria legalizado o aborto até os 9 meses. Não é verdade, óbvio. O que aconteceu é que o parlamento, a Assembleia Francesa, decidiu que os casos em que há sofrimento psicossocial, por recomendação médica, o aborto poderá ser realizado
por recomendação médica, casos em que a mãe, né, sofre riscos à sua saúde. Então, veja que é uma questão bem específica, sendo que o aborto em si na França já é legalizado desde 75, então não houve, o que houve ali foi um detalhe, né? Mas eles espalharam isso, não é bem uma fake news, é um exagero, né? Eles esticaram a corda, né? Eles maquiaram a situação e surgiu aquele factoide. De repente, Bia Kicis apresentou um projeto, aí já começa a mobilizar uma frente conservadora em defesa da vida, enfim. A questão é que o bolsonarismo ele precisa desses conflitos, dessas ameaças, desses fantasmas, e quando não tem, ele trata de criar os seus moinhos de vento para combater. Pois bem, se você fosse analisar este fato, seria uma desinformação. Porém, não chega a ser fake news, mas no exagero, utilizado, e aqui a verdade é essa, utilizado de forma até que legítima, no limite, né? Tudo bem que aí você pode discutir questão moral, né, do mau-caratismo, de quem propaga esse tipo de coisa, de quem forja este factoide, mas ainda está no limite da legalidade. É diferente, por exemplo, daqueles que atribuem crimes, intenções ao Supremo Tribunal Federal, aqueles que dizem que há um golpe entre China, STF, não sei mais quem, governadores, porque isso pode criar um ambiente de insegurança contra as instituições. E aí você tem classe política, né? Você não mencionou, mas alguns elementos ligados ao centro fisiológico que desejam aproveitar para calar também aqueles seus críticos, principalmente vozes presentes nos ambientes políticos regionais, que questionam essas figuras. Então é preciso tomar cuidado. O que seria mais favorável para o combate às fake news? Primeiro, CPF no momento em que você cria uma rede, uma conta em redes sociais. Ainda que fosse um pseudônimo, você poderia ter não sei quantas contas em redes sociais, pseudônimos, etc. Mas a rede teria essa informação de que você existe, você está vinculado a uma conta, a um cadastro de pessoa física e ponto. Qualquer crime que você pratique naquele ambiente, você será contactado. Segundo, a mesma figura de crime que existe na legislação se atribui, como a Fran colocou, ao crime praticado neste ambiente. Que é uma coisa óbvia, né? Se você provoca, por exemplo, pânico, se você atenta contra a segurança nacional, todos esses crimes, inclusive, quando as autoridades querem, elas não liberam as pessoas. Quando há o interesse de determinados setores, essas pessoas são devidamente enquadradas. Logo, não há que se preocupar tanto com a criação de um tipo penal para as redes sociais. Eu acho, Fran, que é claro que em outros países nós temos problemas com fake news, mas no Brasil, sobretudo, há uma questão de descrédito da imprensa, por um lado, e aqui a gente pode debater em outras circunstâncias se a imprensa se deixou associar demais a certo discurso progressista em determinado período, e os seus analistas perderam o pé da situação a ponto de que a imprensa ter se desmoralizado tanto, né? É necessário uma autocrítica aqui. Por outro lado, você tem a questão de que é um povo inculto ainda, um povo, uma maioria de pessoas que não diferencia um veículo como a Folha de um blogspot da vida. Eu passei por situações de fake news em que quando você via o veículo que propagava notícia, o veículo era de Folha Brasil, por exemplo, .blogspot, e aquilo passava por verdadeiro para muitas pessoas, né? A notícia dando conta de que um general
disse basta e que estava mobilizando suas tropas, e a pessoa sequer cogitava depois a hipótese de estar errada, porque os tanques nunca chegaram em Brasília, sabe? Tem esse aspecto do debate que eu acho que será resolvido com uma campanha ampla de setores da sociedade civil, passa pelo Sleep Giant, mas também por utilizar esses mesmos meios para alcançar essas pessoas. Porque, veja, não adianta eu discutir com você e com o André, aqui um ambiente de jornalistas, de pessoas que participam do debate, o que fazer sobre as fake news, ou divulgar entre pessoas que consomem a mídia tradicional, como tem sido feito, apoia a mídia tradicional. Ok, a mídia profissional, né? Mas e daí? Quem vai se engajar nisso é quem já não consome as fake news, quem já desconfia desses veículos. O que é importante é uma campanha que utilize os mesmos meios. Os disparos de WhatsApp, por exemplo. O governo, falar de governo agora é um pouco complicado, né? Mas a sociedade civil, o Ministério Público, a OAB, estes entes deveriam olhar com mais atenção estes canais por onde as fake news se espalham e utilizá-los. Publicidade no AdSense, por exemplo. Então, antes do indivíduo ver um vídeo, ele veria ali uma publicidade do Ministério Público alertando sobre o perigo das fake news. Assim como foi feito no Facebook, de que você via uma notícia e o próprio Facebook sinalizava que a notícia era falsa, né? O Twitter, se não me engano, fez algo parecido, mas são meios que ajudam a mitigar este problema. Porque, veja só, essa gente fala e comete crimes em série de maneira muito tranquila. Afinal de contas, qual é a punição? Você descobre que um discurso é falso e pronto. O cara continua recebendo AdSense, continua com a audiência. Por que o Facebook, por exemplo, uma vez que ele vê que ele identifica, Facebook, YouTube, Twitter, uma vez que se identifica que uma determinada conta é utilizada de forma contumaz para perpetrar crimes contra a ordem, contra a saúde pública, contra a economia popular, que seja, uma vez que você identificou que aquilo é um padrão, por que esse indivíduo continua com o alcance ilimitado que ele dispõe? Isso porque as redes não são responsabilizadas por estes atos e lucram com isso. O Mark Zuckerberg ele permitiu que a sua rede se tornasse um vale-culto radicais de direita porque aquilo era interessante. Agora o Facebook corre atrás do prejuízo, mas porque passou a ser penalizado por seus parceiros comerciais. Então, percebe, primeiro tem que se responsabilizar as redes sociais também por permitirem esse tipo de coisa. E segundo, a sociedade civil mobilizada é fundamental no combate à desinformação. Concordo completamente com você e tem que dar ênfase nisso. A sociedade civil também precisa se mobilizar. É importante também que haja uma conscientização das pessoas sobre o perigo das fake news, de como elas identificam as fake news, como elas podem fazer para verificar as informações, né, que elas recebem por WhatsApp, dentre outras coisas. Então, também é um trabalho colaborativo que tem que ser feito, né, entre a própria sociedade civil. A gente não pode depender somente de autoridades. As autoridades públicas, elas podem errar, sim, com os seus projetos de lei, os projetos de lei também não são suficientes. Mesmo que você aprove uma lei contra as fake news, elas vão continuar existindo, elas vão continuar tendo impacto, e pode ocorrer a situação que as pessoas envolvidas não sejam punidas por conta também de detalhes da lei que impedem até uma fiscalização efetiva, porque como a própria Francine disse, se a pessoa que recebe a informação falsa e compartilha acreditando naquilo que ela recebeu é verdadeiro, essa pessoa, por acaso, você consegue identificar que aquela pessoa compartilhou aquilo intencionalmente para enganar as outras pessoas, ou ela foi enganada por N razões?
Então, a gente tem que tomar cuidado com relação a certos projetos que visam combater fake news, por mais bem intencionados que eles sejam, às vezes isso pode acabar gerando efeitos colaterais que são indesejáveis. As fake news vieram para ficar, infelizmente, na era das redes sociais. Infelizmente, elas vão ser cada vez mais presentes no debate público. É importante que haja, assim, uma rede colaborativa de conscientização das pessoas. Porque eu acho, só para finalizar, eu acho que é importante as pessoas manterem em mente que, às vezes, a legislação, ela é importante, mas ela não resolve todos os males da sociedade, né? Uma lei também pode ser instrumentalizada para uso político, e a partir do momento que você cria uma lei vaga, né, que vai enquadrar ali um crime de desinformação, de fake news, sendo que a intenção por trás daquilo já está tipificada em lei, que seria difamar, seria, né, até atentado contra economia, saúde pública, né, no caso da rede antivacina, que está aí atuando contra a vacina há muito tempo e agora, né, em tempos de Covid vai continuar fazendo isso, está prestando um desserviço público, poderia ser enquadrada, né? Notícias falsas hoje que circulam contra a vacina, falando de cloroquina, a gente também, até o presidente, né, está falando esse tipo de coisa. Mas essas coisas poderiam ser enquadradas em leis já existentes. Então, eu acho que é importante a gente lembrar que a lei também pode virar um instrumento político de perseguição, né, porque também é uma forma de interesse de grupos. Então, pensar em soluções fora do âmbito jurídico talvez seja uma maneira mais eficaz do que, de fato, criar mais legislação. Bom, eu acho, Fran, que para finalizar esta discussão toda, é necessário lembrar mais uma vez que nós ainda estamos nos ambientando com as redes sociais. Aos poucos esse debate será superado, né? Mas não podemos nos omitir dessa questão, porque em todo canto no mundo nós temos consequências nefastas disso, mentiras em redes sociais. Sobre essa questão aqui, para finalizar, nós não podemos esquecer que é natural que a gente tenha esses percalços com redes sociais, com fake news, porque estamos nos ambientando com as redes sociais como ferramenta para o debate público. Fake news em si não é uma coisa nova, porém é necessário que se tome alguma medida, já que as redes sociais elevam o alcance. Nós já tivemos mortes aqui no Brasil por conta de mentiras em redes sociais. Uma mulher foi linchada em São Vicente depois que foi acusada de praticar magia negra e sacrificar crianças nesses rituais. Nós temos perigos rondando o Ocidente e países importantes como a Índia, né, já no continente asiático, justamente nas redes sociais. Não podemos nos omitir dessa questão, temos que enfrentar e banir do espaço de convivência público ideias que conspiram contra essa noção de bem comum que foi construída pela civilização ocidental que eles dizem tanto amar, a duras penas. Muita gente morreu para que tivéssemos liberdade, para que desfrutássemos do Estado Democrático de Direito. Não podemos colocá-lo em risco em nome de senso comum, em nome de uma suposta convivência com quem abomina a divergência. Bom, por hoje é isso. Obrigada a todo mundo que escutou esse podcast até o final. Escutem os nossos outros podcasts, tem bastante conteúdo legal. Acompanhem o Vértice nas redes sociais, @RedeVértice no Twitter, no Instagram. Também estamos no Medium, tem conteúdo saindo todos os dias. Acompanhe a gente nas nossas redes pessoais. E até o próximo. Valeu, obrigado, até a próxima. Falou.